As 3 idades da vida interior. Tomo 1. Primeira parte. Páginas 53, 54, 55 e 56. Existem graus no desapego das criaturas. Será que esse desapego é o mesmo nos grandes santos e nas almas que atingiram apenas uma perfeição mediana? Levantar essa questão é praticamente responder a ela. Nunca duvidamos de que seja assim. É necessário um certo ímpeto e otimismo juvenil para escrever algo como o que segue. O desapego das criaturas deve ser o mesmo para todas as almas perfeitas, total, absoluto, universal. É impossível encontrar um meio termo entre ter e não ter defeitos. Ora, a perfeição exclui, por sua natureza, toda falta voluntária, direta ou indireta. O fervor interior, empregado no esforço de se desapegar das criaturas, pode variar de pessoa para pessoa, conforme a graça recebida, que é o germe de vitórias mais ou menos brilhantes. Mas, objetivamente falando, a renúncia a tudo que se opõe à vontade divina, mesmo nas coisas pequenas, deve ser total e sem exceções. O formalismo lógico da fórmula, impossível encontrar meio termo entre ter e não ter defeitos, não deve nos fazer esquecer a realidade concreta, nem a grande diferença que existe entre as almas perfeitas, desde as menos elevadas até a alma santa de Cristo. Na prática, o renunciamento, mesmo considerado objetivamente, progride com o fervor e a vontade do sujeito em que se encontra. É certo, de fato, que uma alma que atingiu a perfeição pode continuar a progredir, e que, nela, o desapego das criaturas aumenta com a união a Deus. Esses são 2 aspectos do avanço na vida da graça, que continua no caminho unitivo. Assim, muitas faltas indiretamente voluntárias, consequências de uma negligência, que antes não se percebia, são progressivamente eliminadas à medida que uma alma se purifica profundamente e se une mais intimamente a Deus. Além disso, é certo que o justo, por mais perfeito que seja, embora possa evitar cada pecado venial em particular, não consegue evitá-los todos continuamente. No entanto, à medida que cresce na caridade, ele os evita cada vez mais, de modo que na união transformadora, como explica Santa Teresa, na 7ª morada, capítulo I, a alma fica quase livre da luta contra as paixões, enquanto permanece sob o influxo da graça atual da união transformadora, não peca venialmente com deliberação. Fora desses momentos, ainda comete algumas faltas veniais, que são prontamente reparadas. Nem todas as almas perfeitas são confirmadas no bem, algumas o são. Não esqueçamos, enfim, que o desapego das criaturas foi muito mais perfeito na Santíssima Virgem do que nos maiores santos, pois ela nunca cometeu o menor pecado venial. Foi ainda maior na alma de Nosso Senhor, que não apenas não pecou de fato, mas foi sempre impecável. Portanto, é simplista demais a afirmação, impossível encontrar meio termo entre ter ou não ter defeitos. O que se pode afirmar com verdade é isto: que não há meio termo entre ser ou não ser absolutamente impecável, entre evitar ou não evitar continuamente todos os pecados veniais, entre querer ou não querer aspirar, daqui em diante, a evitá-los cada vez mais. O homem penitente deve ter o propósito de se preparar para reduzir os pecados veniais. São Tomás, Suma Teológica, parte 3, questão 87, artigo 1, resposta 1. No entanto, conforme essa vontade for mais ou menos intensa e fervorosa, os evitará melhor ou pior. Com o avanço na caridade e na união com Deus, o desapego das criaturas aumentará. O padre Chardon insistiu bastante sobre esse ponto em seu belo livro, A Cruz de Jesus. Sem dúvida, existem muitos graus no que São Tomás expressa da seguinte forma: do afeto do homem é excluído não apenas aquilo que é contrário à caridade, mas também tudo que impede que o afeto da mente se dirija totalmente a Deus. Existem muitos graus nesse processo, mesmo no que diz respeito à exclusão dos pecados veniais. Santo Tomás de Aquino esclarece isso quando afirma: aqueles que são perfeitos nesta vida, em muitos aspectos, são considerados falhos devido aos pecados veniais, que resultam da fraqueza da vida presente. Essa perspectiva, portanto, não é simplista, mas a expressão clara do bom senso cristão. É necessária a purificação passiva para eliminar esses defeitos morais?
Em uma de suas respostas, nosso opositor escreveu: acreditamos que os defeitos mencionados por São João da Cruz na noite escura, sob a denominação de pecados capitais, são todos voluntários. Portanto, a alma pode, com a ajuda da graça, se livrar deles. O reverendo padre acredita que a alma não pode se purificar da gula espiritual, da preguiça espiritual, do orgulho espiritual, etc., através das práticas ascéticas. Repetimos o que já escrevemos em outro lugar: se não fosse possível se livrar desses defeitos, eles não seriam mais voluntários, e, portanto, não seriam impedimentos para a perfeição. Responderemos que Santo Tomás evita essa maneira simplista e superficial de considerar as coisas, ao afirmar a necessidade dos dons do Espírito Santo e de suas correspondentes inspirações para a salvação e a perfeição. Já vimos anteriormente que ele não admite de forma alguma que os dons tenham, aqui na vida, dois modos específicos distintos, sendo um ordinário e o outro extraordinário, como o das graças grátis dadas. Não é possível para a alma se livrar de certos defeitos morais sem a docilidade às inspirações especiais do Espírito Santo. E seria completamente falso dizer que, se a alma não pode se livrar deles sem essas inspirações especiais, esses defeitos não seriam mais voluntários, e, portanto, também não seriam obstáculos à perfeição. Os dons do Espírito Santo são concedidos a todos os justos justamente para que aceitem com docilidade essas inspirações especiais, cuja modalidade sobre-humana se torna cada vez mais evidente, à medida que a alma é dócil. Santo Tomás expressa claramente: a azione humana não conhece todas as coisas, nem todas são possíveis para ela, seja considerada em sua perfeição natural, seja em sua perfeição pelas virtudes teologais. Portanto, a razão não pode, por si só, repelir completamente a insensatez e outros defeitos mencionados. Mas aquele a quem toda a ciência e poder estão subordinados, com seu movimento nos protege de toda insensatez, ignorância, dureza e outros defeitos semelhantes. E por isso, os dons do Espírito Santo, que nos fazem seguir bem os seus impulsos, são dados contra esses defeitos. Sustentamos, portanto, que as inspirações especiais do Espírito Santo são necessárias para que a alma seja purificada de tal rudeza, insensatez e simplicidade espiritual, bem como de outros defeitos que não apenas se opõem à perfeição psicológica, mas também à perfeição moral. Sem a docilidade progressiva a essas inspirações especiais do Espírito Santo, a alma não será purificada profundamente do egoísmo, mais ou menos inconsciente, que nela se encontra e que se mistura, na forma de negligência indiretamente voluntária, a muitos de nossos atos e a não poucas omissões mais ou menos culpáveis. Afirmar que a purificação passiva não é necessária para a perfeita pureza moral seria negar a necessidade da purificação passiva da vontade, essa purificação que impede que o interesse humano corrompa os atos de esperança e caridade. Lembremos aqui o que escreveu Santa Teresa em sua vida. Capítulo 31. Vê-se em todos os livros que estão escritos sobre oração e contemplação que há coisas que devemos fazer para alcançar essa dignidade. Como não nos importarmos com o que dizem de ruim sobre nós, antes, nos alegrarmos mais do que quando falam bem. Um desprezo pela honra, um desprendimento de nossos parentes, e muitas outras coisas desse tipo, que, a meu ver, devem ser concedidas por Deus, pois parecem já ser bem sobrenaturais, ou contrários à nossa inclinação natural. É sabido o sentido que a santa dá a essas palavras. Além disso, ela afirma repetidamente que o progresso nas virtudes normalmente acompanha o progresso na oração, e que uma profunda humildade é, de modo geral, o fruto da contemplação infusa da infinita grandeza de Deus e da nossa miséria. E isso não é algo acidental, mas o desenvolvimento normal da vida interior. Quanto a São João da Cruz, é evidente que, para ele, a purificação passiva é necessária para a purificação perfeita da vontade. Basta recordar o que ele diz sobre os defeitos que tornam necessária a purificação passiva dos sentidos e do espírito. Noite Escura, capítulo 2 a 9, e capítulos 1 a 3 do segundo livro. Nesses últimos capítulos, ele fala das falhas ou manchas do homem velho que ainda permanecem no espírito, como ferrugem, que só desaparece sob a ação de um fogo intenso. Entre os defeitos dos avançados que precisam da forte lixívia da noite do espírito, ele menciona a rudeza, a impaciência, um orgulho secreto. Um egoísmo inconsciente que faz com que muitos usem, com intenções um tanto pessoais, os bens espirituais. O que os coloca no caminho das ilusões. E isso é uma falta de pureza, não apenas psicológica, mas também moral.
Em resumo, é muito certo que, para São João da Cruz, essa purificação passiva, que é de ordem mística, e a contemplação infusa dos mistérios da fé estão no caminho normal da santidade. Pois ele deixou escritas duas proposições fundamentais em suas obras. Noitishku, livro I, capítulo 8. A noite ou purificação sensitiva é comum e acontece a muitos, e estes são os principiantes. Sendo, portanto, passiva, ela pertence não à ordem ascética, mas à mística. No mesmo livro, capítulo 14. Os avançados encontram-se na via iluminativa, aí Deus alimenta a alma e a fortalece pela contemplação infusa. Sem dúvida, São João da Cruz quis destacar aqui não algo acidental, mas os fenômenos que normalmente ocorrem no caminho da santidade em uma alma verdadeiramente dócil ao Espírito Santo, desde que essa alma não recusa as provas. Portanto, mantemos o que sempre ensinamos sobre este assunto. É, além disso, o mesmo que ensinaram os teólogos do Carmelo. Trindade e Antônio do Espírito Santo dizem expressamente: todos devem aspirar à contemplação sobrenatural. Todos devem, especialmente as almas consagradas a Deus, aspirar e tender à união atual e frutuosa com Deus. Todos devem aspirar à contemplação sobrenatural ou infusa. Estes teólogos dão o mesmo significado a ambas as expressões. Por fim, José do Espírito Santo, como já notamos em várias ocasiões, escreveu: se tomarmos a contemplação infusa no sentido de arrebatamento, êxtase ou favores semelhantes, então não podemos nos entregar a eles, nem pedi-los a Deus, nem desejá-los. Mas, quanto à contemplação infusa em si, como ato de contemplação, independentemente do êxtase que pode acompanhá-la acidentalmente, embora certamente não possamos nos esforçar para alcançá-la por nossa própria iniciativa ou atividade, é lícito aspirar a ela, desejá-la ardentemente e pedi-la a Deus com humildade. O mesmo autor acrescenta ainda: Deus eleva ordinariamente a contemplação infusa à alma que se exercita com fervor na contemplação adquirida. Esta é a doutrina comum, quod onis docent. Jamais dissemos algo diferente. E essa é, indubitavelmente, a doutrina de São João da Cruz, em total acordo com o que nos legou Santo Tomás sobre os 7 dons do Espírito Santo, que estão ligados à caridade e que, como hábitos infusos, crescem com ela. Portanto, não se pode conceber a plena perfeição da vida cristã sem eles e sem as inspirações especiais as quais nos tornam dóceis.